Olá, esse é o trabalho Construção Colaborativa de Conteúdo, uma arquitetura pedagógica para apoiar a educação à distância. Eu sou o David Brito Ramos e esse trabalho foi feito em colaboração com Imara Monteverde Martins Ramos, Alberto Castro e Elane Arada Teixeira de Oliveira. Nós somos do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. A composição de ambientes virtuais, com a simples aplicação de métodos tradicionais no contexto educacional online, podem ser considerados inadequados. É necessário adicionar a tecnologia como um fator no desenvolvimento do método, trazendo assim uma conformidade com a realidade da educação atual. Nesse contexto surgem as arquiteturas pedagógicas, pois elas trazem a inclusão da tecnologia às estratégias de aprendizagem. Nós propomos uma arquitetura pedagógica que utiliza a tecnologia para melhorar o apoio da relação entre os participantes, manter um registro histórico sequencial das atividades e facilitar a avaliação dos passos desenvolvidos. A estrutura da nossa arquitetura pedagógica segue os princípios construtivistas e o conceito de pautas difundido no jornalismo. A nossa proposta segue a seguinte dinâmica. Primeiramente, o professor define um estudo geral, um tema de estudo geral, e esse tema será trabalhado pelos alunos no formato de grupos. Cada grupo vai conter de 3 a 5 estudantes, e esses grupos vão, reunidos, escolher um subtema com base no tema principal. Depois que cada grupo escolher o seu subtema, eles farão uma pesquisa sobre os subtemas de outros colegas, de outros grupos, e vão sugerir pautas para esses temas dos outros colegas. O grupo que recebe a agenda, ele vai analisar e vai justificar aquelas que forem rejeitadas e vai utilizar o conteúdo. Esse conteúdo então deve incorporar todos os itens aprovados, todas as pautas aprovadas, e ele vai ter que ser entregue no formato que o professor escolher. Os outros grupos vão avaliar a produção dos colegas e, como um todo, ir de acordo com cada pauta sugerida. O professor ele avalia, no geral, a coerência e a aderência do que foi apresentado com o tema que foi proposto. No final, o professor ele vai apresentar suas observações e as considerações finais. Nesse momento de feedback também participam os alunos dos outros grupos. Elementos da nossa arquitetura pedagógica. Domínio de conhecimento. A nossa arquitetura pedagógica não está limitada a uma área de conhecimento. Ela é fortemente baseada nas ações de pesquisa, leitura, interpretação e escrita. Ao escolher um tema principal, deve-se considerar o tamanho da classe. Temas limitados podem dificultar a escolha dos subtemas, e temas abrangentes podem fazer com que os trabalhos em grupos não sejam complementares. E é necessário também que os subtemas não sejam hierárquicos. Objetivos educacionais. Seguindo os princípios construtivistas, a nossa arquitetura pedagógica ela apoia a construção de conteúdo de forma interativa e colaborativa. A participação dos estudantes é essencial. São eles que definem quais são as pautas, então essa pauta reflete a opinião dele e essa opinião é ouvida e inserida no produto final. Se não houver a sugestão de pautas, então o processo não pode continuar. Então a arquitetura pedagógica ela permite que o estudante também aprenda durante o processo de construção de conteúdo e compartilhe o que aprendeu com os outros colegas ao final. Conhecimento prévio. O conhecimento prévio é utilizado em dois momentos principais. Na seleção do subtema, onde o aluno vai ter que usar o seu conhecimento prévio e fazer pesquisas para escolher um subtema com o qual ele esteja interessado em saber mais. E a sugestão de agenda, onde o estudante vai analisar o que ele sabe e o que ele gostaria de saber a mais, né? Ou seja, em maior profundidade. E ele faz a sugestão a partir daí. Dinâmica problematizadora interacionista. Como que se dará a dinâmica da arquitetura pedagógica? Os participantes irão trabalhar em grupos de 3 a 5 indivíduos. A seleção do subtema ela pode ocorrer de duas formas. Ou o professor seleciona os subtemas
e os alunos escolhem entre eles as opções, né? Ou então cada grupo vai selecionar o seu próprio subtema. Aí o professor deve ter o cuidado aí de os subtemas não conterem um ao outro. Pode ser ter no máximo pequenas interseções. E o professor também tem que especificar o tempo para que cada grupo troque ideias e a partir dessas ideias eles consigam escolher o melhor subtema possível. Após a escolha do subtema, os estudantes eles vão checar os subtemas dos outros grupos, das outras equipes, né, e fazem pesquisas individuais. Então vai ser um momento individual do aluno nessa parte. Cada grupo, né, cada membro do grupo vai sugerir uma pauta. Então, nesse caso, a comunicação dentro do grupo é bem importante para que não existam pautas repetidas. Depois de todos terem suas pautas, então vai passar pelo processo de filtragem, onde os grupos vão verificar todas as sugestões de pautas e vão escolher aquelas que eles vão trabalhar e aquelas que serão rejeitadas. E aí eles vão ter que justificar por quê. Pautas repetidas também não podem ser aceitas. O próximo passo é a geração de conteúdo. Nesse caso, o grupo ele vai considerar o subtema que escolheu, a pesquisa que ele vai realizar em cima daquele subtema e as sugestões das pautas. Ok? Então, toda agenda que for aprovada pela equipe deve fazer parte do conteúdo final. E o professor vai decidir qual vai ser o formato desse conteúdo, se vai ser um artigo, uma apresentação, um vídeo, etc. Mediações pedagógicas distribuídas. Não existem impedimentos para a troca de ideias entre alunos de diferentes equipes. Entretanto, o registro da pauta e a interação dentro da arquitetura pedagógica é o que vai ter maior peso na hora de avaliação da interação dos grupos. O professor sempre deve verificar se os subtemas estão de acordo com o tema principal e se esse subtema não é extensivo, ou seja, não vai levar mais tempo do que a atividade tem. O estudante pode consultar o professor a qualquer momento, exceto na fase de sugestão de pautas, no qual é uma fase individual. A avaliação cooperativa e processual da aprendizagem. Como que vai ser dessa avaliação? O professor ele pode avaliar, por exemplo, se os estudantes estão cooperando com os times. Exemplo, se um item de pauta foi rejeitado, significa que aquele estudante que recomendou aquela pauta ele não fez o trabalho corretamente. No final, quando entregar o produto final, o professor ele pode avaliar se a equipe cobriu corretamente o tema e cada estudante que fez a sugestão de pauta verifica se a sua pauta foi atendida satisfatoriamente no conteúdo que foi apresentado. No final da atividade, a contribuição de todos os participantes será avaliada e a avaliação também vai considerar o produto final, a colaboração de participantes através das sugestões que foram realizadas e o uso correto das pautas. Suporte computacional. Trabalhos colaborativos se tornam mais complexos à medida que os participantes vão dependendo do outro. Nesse sentido, o suporte computacional pode ser aplicado para servir como repositório para a contribuição dos times. Para monitorar e delimitar também a participação dos grupos. A nossa proposta de suporte computacional é um sistema virtual online onde estudantes e professores ficam registrados. As funcionalidades dos professores consistem em registro de temas e subtemas, gerenciamento de grupos, atribuição de estudantes a grupos, quando for o caso, atribuição e confirmação de subtemas e visualização das pautas. Ainda pelo professor, ele pode visualizar o produto final e também o fórum de discussão dos grupos. E pode controlar os prazos de início e fim de cada estágio da arquitetura pedagógica, por exemplo, como o envio do produto e também o feedback final da atividade. Já os estudantes podem fazer o registro dos subtemas, registrar os grupos, fazerem sugestão individual de pautas, onde cada estudante pode ver somente as suas pautas e a dos seus colegas, né, para evitar repetição de sugestão. Fazer a filtragem das sugestões recebidas, no caso da rejeição tem que justificar. Acessar o fórum dos grupos para trocar as ideias e fazer a submissão do produto final. E ainda a avaliação individual do conteúdo do produto que foi gerado pelos outros grupos e o feedback do professor.
Validação da arquitetura pedagógica com um exemplo prático. Vamos apresentar o suporte computacional chamado AC3, que é o Ambiente para a Construção Colaborativa de Conteúdo. E a sequência a seguir representa o ponto de vista de um único grupo, né? Vamos chamar de grupo A. Mas esse mesmo comportamento é replicado para todos os outros grupos da arquitetura pedagógica. Então vamos lá. Primeiramente, na figura 2, nós temos a definição de temas e prazos de cada fase da arquitetura pedagógica. Então, nós temos aqui um tópico geral de inteligência artificial, que vai ser visualizado a partir do dia 3 de outubro de 2020. E aí temos os prazos da informação de grupos, dos códigos subtemas, da sugestão de agenda, e tem as outras opções também. E aí, no caso, nós vamos ter um exemplo com 2 grupos de 3 estudantes cada um, para essa apresentação aqui. Então, já na outra opção, que é a formação de grupos, nós podemos ver que os alunos já formaram seus grupos. No caso, o grupo A formado pelo estudante 3, 1 e 5 e o grupo B pelos estudantes 2, 4 e 6, sendo representantes o estudante 3 e o estudante 2. Então, isso pode ser visto na figura 3. Já na escolha dos subtemas, nós temos aqui que o grupo A escolheu robótica, e o representante é o aluno 3, e o grupo B escolheu visão computacional e o representante é o grupo 2. Então, após a escolha dos subtemas, o professor, no caso, essa é a visão do professor, ele vai aprovar. Nesse caso, a gente vai aprovar tanto o subtema do grupo A quanto do grupo B. Na figura 5, a gente tem a visualização de um aluno do grupo B vendo a agenda do grupo A. Nesse caso, o subtema é robótica e existe um campo onde o aluno vai inserir a sua sugestão de pauta. O grupo A ele recebeu as sugestões de pauta de uso de Lego, principais competições de robótica e uso industrial da robótica. Enquanto o grupo B recebeu como sugestão de pauta detecção de animais, assistência a pessoas cegas e previsão do tempo. Como sabemos, a previsão do tempo não faz parte da visão computacional. Nesse caso, a gente vê na figura que o grupo A aceitou todas as suas sugestões de pautas e o grupo B teve que rejeitar a sugestão de previsão do tempo e, no caso, colocar uma justificativa para isso. Finalizada essa fase, passa para a fase de produção de conteúdo. Nessa fase de produção de conteúdo, dentro da própria ferramenta, os alunos podem trocar informações. Ao final do prazo de produção de conteúdo, o conteúdo deve ser submetido pela própria ferramenta computacional, né, na opção de entrega de conteúdo, e aí vai ficar disponível para os outros grupos e para o professor. Os outros grupos e o professor vão poder avaliar esse conteúdo e vão poder dar o seu feedback na opção Final Feedback. Então, todos os grupos podem ver o trabalho de todos os outros grupos e fazer as suas avaliações, juntamente com o professor. E ao final, isso vai ser apresentado dentro da própria ferramenta para todos os alunos. Considerações finais. Bom, nós apresentamos uma proposta de arquitetura pedagógica que leva os alunos a trabalhar colaborativamente, ao mesmo tempo terem as suas opiniões como chave essencial do processo de produção do conteúdo. A gente espera que o conteúdo seja atrativo para os alunos, que eles apreciem porque foi criado por eles mesmos. E nos próximos passos nós pretendemos criar um estudo de caso de situações reais, identificando possibilidades de melhorias, por exemplo, com alertas, com desenvolvimento de aplicativos móveis, etc. Nós agradecemos a FAPEAM, a CAPES e ao Instituto Federal. Muito obrigado.